Olá a todos, como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel, aqui Hélder de Araújo. O ocidental, o que é o ocidental? Não basta você nascer no Ocidente, você tem que se sentir como o herdeiro de uma cultura que nos é dita como ocidental. É claro que a nossa literatura, a nossa música, a nossa cultura, a nossa língua, a nossa religião, tudo isso nos veio através daquilo que a gente chama de Ocidente. Geralmente se refere-se aí ao que o pessoal chama legado judaico-cristão, né? O direito romano, né? A língua, o tipo de organização social, administrativa, enfim, nós somos herdeiros aí de um vasto conjunto de leis, de hábitos, de costumes, de línguas, mas na verdade é muito difícil você falar no ocidental, a não ser que seja de uma maneira muito geral. O ocidental típico de hoje em dia, ele se destaca mais por aquilo que ele quer impor a si mesmo e ao resto do mundo. Eu me refiro aqui a essas políticas culturais, né? Por exemplo, e também políticas. Por exemplo, o ESG, que é essa política imposta aí na Europa, principalmente através de Bruxelas. Eles impõem determinada ação de controle. Por exemplo, você vê lá a questão que está tendo na Europa, França, Alemanha, está tendo boicote, os agricultores estão revoltados, os ferroviários estão em greve. A Europa está começando um ciclo quase que interminável agora de greves, de repúdio aos governantes, à elite. Ela já não se identifica mais com os desígnios dessa elite neoliberal, desta elite que quer impor um modo de vida que não é o modo de vida natural, vamos dizer assim, das pessoas de uma maneira geral. As pessoas elas têm um histórico, elas vêm de um histórico de comportamento. Não é do dia para a noite que você vai virar um cara politicamente correto, que não polui, que toma banho durante 1 minuto e meio para não gastar água, que não lava o quintal com mais do que 15 litros de água. Não é do dia para a noite que você vai transformar energia elétrica baseada em combustíveis fósseis, petróleo e gás, e você vai transformar tudo em energia eólica, solar. Isso tudo é uma imposição draconiana e que esconde muitas vezes por trás o interesse em cobrar créditos de carbono, em punir o terceiro mundo, o chamado sul global. Então a Europa ela quer controlar todo mundo, né? O wokismo, que é um fenômeno típico mais dos Estados Unidos, o identitarismo, né? As mudanças climáticas e a imposição da própria democracia ocidental. A democracia ocidental não se provou alguma coisa que seja o must, o melhor que se pode ter. Aquele velho chavão, a democracia é o menos ruim dos regimes políticos, né, possíveis. Não, na verdade é um dos piores. Aristóteles mostrou isso no seu Da Política, onde ele analisou 53 tipos de regimes políticos diferentes, incluindo a democracia, que é justamente um dos mais medíocres. A ascensão do homem medíocre, da caquistocracia, não é de forma alguma uma evolução. Pelo contrário, é um sinal cabal de decadência. E você querer impor um modo de vida ao resto do mundo, por exemplo, essa mania de gênero, é uma maneira quase que fanática de querer impor uma suposta pureza que absolutamente não existe. Essa suposta virtude, essa suposta pureza, isso é apenas fraqueza. Isso é a própria decadência, né? Quando você não só não consegue enxergar que as suas escolhas vão te levar à decadência, como você ainda quer impor essa fraqueza ao mundo como se força fosse, mas não é força. Só o que se pode afirmar sobre esta atitude é que é causa e consequência de sua decadência. Então, essa questão da Europa decaindo, sobretudo agora que ela se submeteu aos ditames dos Estados Unidos e se livrou
do baratíssimo petróleo russo e do gás para produzir energia elétrica usando lignito, usando carvão mineral, que é altamente poluente, reativando termoelétricas, comprando xisto caríssimo dos norte-americanos, quer dizer, fazendo aumentar o custo de vida. Eles estão perdendo o seu welfare state, o seu bem-estar social, as suas políticas públicas e sociais. Está difícil manter o padrão de vida na Europa. Principalmente agora que o mundo está tendo aí o seu mais um anticolonialismo em ação. Os países continuam a se libertar da camisa de força imposta à Europa, né, no sentido de explorar a força de trabalho da África ou da América Latina. Eles já não conseguem fazê-lo. Só para esclarecer, pessoal, o neocon é o novo conservador, chamada nova direita. Essa nova direita, principalmente aqui no Brasil, mas de maneira geral por toda parte, sobretudo nos Estados Unidos, ela já nasce corrompida pelo liberalismo e pelo excepcionalismo norte-americano, a qual eu chamo então de uma falsa direita. Eu associo então a falsa direita brasileira, não tenho receio de dizer, em boa parte do bolsonarismo e do olavismo, é uma falsa direita. É uma falsa direita. Veja, ela é uma direita que ela sequer se dá conta de que o Brasil não tem uma indústria de defesa. Ela é uma direita que ela defende a si mesma, mas ela não defende o Brasil. Ela defende o seu direito de ser conservador, de clamar contra a esquerda, de lutar contra o socialismo, o comunismo, aqueles velhos chavões macartistas. Quer dizer, ela defende o seu quinhão, né? Mas ela não defende o Brasil, ela não defende os brasileiros. E se ela fala em nome do povo brasileiro, é uma abstração, ela não está realmente identificada, ela não tem uma identificação íntima com o povo brasileiro. Pelo contrário, ela despreza o povo brasileiro. A distância que existe entre as elites, seja a elite de direita ou elite de esquerda, com o povo brasileiro é muito grande, principalmente quando se trata da esquerda liberal ou da direita, que por si só é inerente, que ela é liberal por si só, a direita. Uma outra notícia que nos chegou aqui, olha, por falar em neocon, né? Moscou considera enviar armas nucleares para Cuba. Quantas vezes nós falamos, poxa, você coloca aí a Ucrânia para entrar na OTAN, você quer reativar armas nucleares apontadas para Moscou na Ucrânia, você acha que os russos, faltou você combinar com os russos, né? Tá, e se os russos colocarem armas nucleares lá em Cuba, como eles já tentaram colocar uma vez, você foi obrigado a ligar lá para o Khrushchev, telefone vermelho, lá em 1962. Foi a primeira vez, a crise dos mísseis cubanos em 62. Se for verdade, hoje em dia nada se pode tomar ao pé da letra. Qualquer manchete deve ser vista com ressalvas. Se for verdade que a Rússia vai colocar mísseis nucleares em Cuba, o que ela poderia fazê-lo, até facilmente, usando seus submarinos, que são praticamente indetectáveis, ou acredito até que ela já tem esses mísseis colocados lá em Cuba, mas vamos supor que seja verdade. Às vezes ele está anunciando isso daí porque isso aí já está acontecendo ou já aconteceu. Demorou. Se for verdade, demorou. É preciso credibilizar a dissuasão nuclear. Pessoal, nós estamos falando do mundo adulto. Não é o mundo café com leite do Brasil, que gosta de comprar jipinho e tanquinho, sucata da OTAN, e vende isso como se fosse uma grande coisa. Não é coisa nenhuma. A indústria de defesa, ela é feita pelo próprio país, dentro do próprio país, com produção local, com produção nacional, com projetos feitos aqui mesmo, no ITA, no IME, na USP, né? Na Unesp, na UERJ, na UEMG. Sabe, se nós não formos desenvolver a nossa produção, os nossos cientistas aqui, os nossos inventores, as nossas patentes, não adianta comprar jipinho, não adianta o Banco do Brasil. O Banco do Brasil se tornou o banco contra o Brasil. Ele não defende a indústria nacional de defesa. Pelo contrário, ele prefere dar vazão aí às loucuras dos europeus. Quer dizer, é a mentalidade colonialista. Mas voltando à questão de Cuba aí.
Como eu disse, se for verdade, demorou. É preciso credibilizar a dissuasão nuclear, caso contrário, os neocons, ou seja, os psicopatas de Washington, levarão o mundo à perdição, como eles já disseram várias vezes. Continuando, pessoal, boa parte do que a falsa direita, eu já expliquei que eu não considero que o Brasil tenha uma direita, apenas muito incipiente. Ele tem, na verdade, uma falsa direita. Mas aquilo que ele chama de esquerda é uma simples consequência aí do próprio liberalismo, sobretudo de sua vertente, o neoliberalismo. O liberalismo é o neoliberalismo, né? A esquerda de verdade, prestem atenção, é a luta de classes. A esquerda de verdade é a crítica eterna à acumulação desenfreada de renda. A esquerda verdadeira é o movimento sindical, duro para negociar, para a melhoria das condições de vida de empregados e de trabalhadores. Isso é a verdadeira esquerda. O que está além disso não é esquerda. É a luta contra a posse absoluta dos meios de produção. É a defesa do humilde, sim. É a defesa dos desvalidos. É a luta contra a miséria absoluta. É a luta contra a fome. Sim, isso daí que é esquerda. Essa esquerda wokista aí, isso aí é coisa de americano, justamente para minar as verdadeiras pautas, a verdadeira agenda daquela esquerda da década de 50, que é a única que existe. E hoje em dia só tem praticamente o PCO advogando aí por essa luta. A porcaria woke, identitária, antifas, black blocs, ONGs, BLM, LGBTQI+, o pancadão, o cotismo de cor, de gênero, de raça, as cracolândias, isso tudo é, como diz o chinês, isso é esquerda de branco. É burguesia, é burguesa, é coisa liberal, é criada pela elite endinheirada, a mesmíssima classe dominante, que promove as pautas de direita. Privatização, terceirização, a falência da política pública não. Política social, não, isso é coisa de vagabundo. Que defende a liberação das armas. Isso aí é a mesma elite. Sabe? Quem acha que a direita vai salvar a humanidade tá pisando num pântano. Tá pisando num terreno movediço. Quem estudou um pouquinho de maçonaria sabe como a elite funciona e divide corações e mentes para seus próprios fins de dominação. Para terminar, vou falar aí sobre o Banco do Brasil, né? O BlackRock, o grande fundo de investimentos global, já abandonou o ESG. Procure aí no Google ESG. O Banco do Brasil adota, quer dizer, o que não presta ele adota. Ele anunciou a suspensão das linhas de crédito para a indústria de defesa, argumentando que a medida alinha o banco às práticas ESG. ESG é essas práticas aí, ambiental, social, de governança corporativa, etc. Curiosamente, a BlackRock, que é a mega gestora de ativos, controla investimentos da ordem de mais de 10 trilhões de dólares, que é 5 vezes o PIB do Brasil. A BlackRock está ostensivamente reduzindo sua adesão a essa agenda, essa pseudo-agenda aí ESG, que está fazendo água em todo mundo, na medida em que a realidade de sua inadequação às atividades produtivas se impõe. ESG é mais uma dessas teorias mirabolantes destinadas a serem descartadas no vaso de privada. A presidente do BB, a Tarciana Medeiros, foi incluída pela revista Forbes na sua lista de mulheres mais poderosas e empoderadas do mundo. Então ela está sendo bajulada aí pelo pessoal da The Economist, pelo pessoal daquela família lá, Rothschild, os porta-vozes da alta finança global. No entanto, ela demonstra um desconhecimento abissal ou um desprezo pelo papel estratégico da indústria de defesa como indutora de inovações tecnológicas. Todo país que torna potência, seja no Ocidente ou no Oriente, adota uma agenda para o setor de defesa das fronteiras, defesa do país contra invasores, a defesa do litoral, a defesa dos mares, a defesa dos portos, a defesa dos aeroportos, das rodovias, ferrovias,
Enfim, a adesão a uma agenda ambientalista, contra a qual, como eu já disse, os produtores agropecuários e industriais europeus estão em pé de guerra, a adesão a essa agenda ambientalista é usada como pretexto para debilitar um segmento industrial estratégico importantíssimo. Eu acho que a Tarciana Medeiros anda conversando muito com a Marina E.T. Silva sobre o empoderamento transnacional da mulher brasileira. A CNN ontem. Os Estados Unidos vão atacar alvos dentro do território do Irã. CNN hoje afirma que é improvável que os Estados Unidos ataquem alvos dentro do Irã. Para terminar, pessoal, veja só. O atual modelo do dólar está tão quebrado na sua obsessão com a monetização da dívida pública dos Estados Unidos, que é gigantesca, da ordem de 30 trilhões de dólares, que agora são necessários $1,50 para gerar $1. Para imprimir $1, você gasta $1,50. E você cria uma dívida. Quando você imprime $1, você cria uma dívida de $2,50. Ou seja, para você produzir $1, o Fed, o Banco Federal Privado, né, que é semipúblico, na verdade, é misto, né? Ele gera $2,50 de dívida, gasta $1,50 para criar $1. E daí você segura o emprego do americano, você segura o PIB, enfim, você segura a economia antes que ela desabe. Mas vai desabar. A atual espiral de morte da dívida pública dos Estados Unidos é consequência inevitável de uma realidade autodestrutiva do capitalismo financeiro. O financeirismo dominou a mente dos Estados Unidos. Hoje em dia é tudo virtual. 90% daquilo que os Estados Unidos supostamente possui é virtual, não existe. É numerário eletrônico, numa planilha. Pessoal, vamos aguardar, vamos encerrar o nosso vídeo, ficou um pouco longo. O dólar vai aguentar? Até quando? Logo veremos, logo saberemos. Sendo o que tínhamos para hoje, agradecemos a sua presença aqui no nosso canal Luz no Fim do Túnel, fazendo comentários gerais sobre a realidade que nos cerca a todos e nos afeta igualmente. Se gostou do canal, dê um like, faça um comentário, traga um seguidor para o nosso canal novo de mídia independente, mídia alternativa, canal de livre expressão e livre pensamento. Se gostou, se quiser me pagar um cafezinho, R$1 aí, passa um Pix aí, no e-mail está aí na descrição. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.